Eu sou diretora do Grupo de Vigilância Epidemiológica na Regional de Saúde, aqui de Campinas. Amparo faz parte da nossa região. Então nós estamos aqui, eu e o engenheiro sanitarista, para trazer assessoria técnica ao município, avaliando essa questão que o município está vivendo com esse aumento do número de casos de dengue. Então é necessário a participação da população, uma participação ativa na retirada de qualquer criadouro do mosquito, porque eliminando o criadouro é que nós vamos ter um sucesso na diminuição da transmissão. Daí nós não teremos o mosquito transmitindo, né? Então nós vamos já organizando aqui com o município um grande movimento nesse final de semana no bairro Silvestre, posteriormente a aplicação do inseticida através de máquina pesada, realizar a nebulização.